Hoje eu vou dar dicas de como montar uma cama perfeita com combinação de estampas, que é uma dúvida que vocês sempre trazem aqui pra gente. Sejam bem-vindos, esse é o quadro Thaís Responde. A primeira dica que eu vou dar é o que escolher primeiro, né? Então a cama ela tem várias camadas, a gente tá falando de lençol de elástico, lençol de cobrir, fronhas, edredom, coberta carneirinho, tem muitos elementos ali para fazer uma cama perfeita, mas qual que é o ponto de partida? Eu gosto sempre de começar com a camada que fica em cima, que é aquela que vai aparecer. Então essa tem que ser aquela estampa desejo, aquela estampa que mais tocou o coração de vocês. Então a gente sempre começa escolhendo essa primeira camada da cama. Ela pode ser uma capa de edredom, ela pode ser a colcha ou ela pode ser a coberta carneirinho. Depende de como a caminha é montada aí na sua casa. Aqui em casa, por exemplo, a gente usa capa de edredom. Então eu vou escolher aqui aleatoriamente, a gente tá com todas as estampas aqui na mesa, vou escolher aqui aleatoriamente a minha estampa preferida pra gente começar a fazer aqui uma composição de cima pra baixo. Vou começar aqui com a minha escolha. Uma das minhas estampas favoritas esse ano é a xadrez radiante, que é esse quadriculadinho aqui bem colorido e bem vibrante. Nessa primeira camada também, acho que ela tem que ter a personalidade ali da criança e pode ser uma estampa mais ousada, mais fechada de cor, né, com bastante colorido, bem vibrante. Então essa vai ser a minha primeira escolha. Segundo passo, eu gosto de ir para o lençol de elástico. O lençol de elástico, eu gosto de escolher sempre uma base mais neutra, uma estampa geométrica. Eu não quero que essas estampas todas briguem ali na cama, eu quero que fique um resultado bem harmônico. Então, para essa composição, eu vou escolher aqui o grid ondinhas colorido para o meu lençol de elástico. Depois, eu vou escolher o lençol de cima. Então, como eu tô montando uma cama geométrica, que não tem ilustração, eu vou seguir um pouco nesse caminho, mas eu poderia misturar outras estampas também. Então, por exemplo, aqui eu vou escolher esse lençol listrado coral, mas ficaria muito bonito também, tô olhando aqui a mesa agora, montando as coisas aqui ao vivo, mas ficaria muito bonito também se eu escolhesse um elemento mais estampado. Essa daqui é a Vila das Fadas. Depois a gente vai pra fronha. Já na fronha, eu gosto de repetir alguma estampa que eu já escolhi ali nas roupas de cama. Então, por exemplo, nesse caso eu vou colocar uma xadrez radiante e em casa também, outro detalhe, a gente gosta sempre de colocar 2 travesseiros na cama. Então eu vou escolher mais uma fronha pra gente fazer essa composição. Para essa segunda fronha, que vai ficar de frente, eu vou escolher uma estampa. Então eu escolhi aqui esse floral, que vai combinar aqui na minha caminha. E por fim, eu gosto de escolher a última camada que vai ali no pé da cama, que pode ser uma coberta carneirinho. Como a gente já tá misturando aqui o lençol listradinho coral, eu vou pegar a carneirinho no listrado framboesa. Então agora, com as escolhas que eu fiz aqui, eu vou montar para vocês terem uma ideia de como que ficaria. Então aqui a nossa base do lençol de elástico mais neutro. Depois eu escolhi para o lençol de cobrir o listrado coral, então ele vai ficar mais ou menos assim na caminha. Depois por cima a gente tem aqui o protagonista dessa cama, que é o xadrez radiante, que eu vou colocar ele aqui mais ou menos assim. E aí depois temos uma carneirinho que eu escolhi para deixar aqui no pezinho da cama e a fronha estampadinha aqui no floral. Então acho que deu para ter uma ideia aqui da composição das estampas. Outra diquinha que eu adoro dar é sempre misturar 2 produtos com a mesma estampa na composição do quarto. Então, por exemplo, se eu escolhi esse daqui para ser a coberta carneirinho, ele pode ser uma almofadinha pompom que vai na cama. Do mesmo jeito que eu escolhi esse listrado coral, ele também pode ser um dos layers ali do travesseiro. Então, quando a gente faz isso, de colocar mais de uma peça com a mesma estampa, tudo acaba ficando ali mais harmônico. Outra coisa muito importante é que na Moe a gente tem uma paleta de cores pré-definida. Então, todas as estampas combinam entre si. Então, vocês não precisam ter essa preocupação. Será que esse floral vai combinar com esse quadriculado? Vai. Por quê? Porque são as mesmas cores que estão nas 2 estampas. Então, isso automaticamente já faz com que essa liga e essa mistura dê certo. Outra dica super legal para passar para vocês é a mistura de escala. Então, a composição, a mistura, para ela também ficar harmônica, as estampas não podem ter todas a mesma escala. Então, quando a gente varia da listra ou o tamanho da flor, tudo também fica mais interessante. Então aqui, por exemplo, eu trouxe essas 2 estampas que têm escalas bem diferentes e a gente já vê aqui imediatamente que elas combinam. Então são 2 estampas ilustradas, são as mesmas flores, que é uma combinação que dá certo. Outro exemplo também dessa questão de escala são os nossos listrados. Não sei se vocês perceberam, mas os listrados têm escalas diferentes também. Então aqui a gente tem o listrado framboesa, que tem essa listra mais larga, e aqui a gente tem o listrado
dourado coral, que tem uma listra mais fina. E percebam como ficou bem mais harmônico. Se as duas estampas tivessem a mesma largura de listra, não ficaria tão bonito. Então, tá aí outra dica preciosa na hora de misturar estampas. Agora eu vou montar uma caminha de menino junto com vocês aqui. Uma das estampas que a gente mais adora aqui na Moe para temas de menino são as estampas espaciais. Essa daqui é a Aventura Cósmica. E a gente tem ela tanto no fundo off-white quanto no fundo mais escuro. É quase um preto absoluto. E percebam aqui a questão da escala que eu comentei agora há pouco. A estampa é exatamente a mesma, mas nessa daqui a escala é bem maior e nessa daqui a escala tá bem menor. Então isso também cria uma composição mais interessante na hora de misturar. Então para essa caminha eu vou usar esse daqui como lençol de elástico, lembrando que uma preferência minha é de usar a base com fundo mais claro. Depois a gente vai usar esse daqui como lençol de cima. Vou pegar outra dica que eu já dei aqui, que era da gente ter vários elementos com a mesma estampa. Então eu vou usar a nossa capa de edredom, que tem o fundo escuro. Então novamente eu uso essa estampa aqui na capa de edredom, que já estava no lençol de cima. E o verso dessa capa é esse listrado. Então aqui a gente já tem uma composição também que eu gosto muito, que é misturar o listrado com o geométrico. E a gente vai finalizar essa caminha com a fronha no mesmo tema. Então aqui eu tenho a fronha Aventura Cósmica, que um lado ela tem esse fundo off-white, do outro lado ela tem esse fundo escuro. E aqui também, caso a caminha tenha 2 travesseiros, ficaria lindo voltar com essa estampa aqui também, que tá na capa de edredom, pra fronha, por exemplo, que ficaria aqui atrás da cama. Recapitulando as dicas de ouro para fazer uma composição de estampas lindas na cama. 1. Começa pela camada principal. Então, primeiro faça a escolha da estampa que você mais gostou para ser a capa de edredom, ou a colcha, ou a coberta carneirinho. Aquela peça que vai realmente aparecer ali na cama todos os dias. 2. Vai criando camadas. Então, depois você parte para o lençol de elástico, depois seleciona o lençol de cima e finaliza com as fronhas. 3. Busque sempre ter mais de uma peça da mesma estampa. Isso vai fazer com que tudo fique homogêneo. 4. Misture os estilos de estampa. Então, ilustrações sempre com geométricos. Isso é uma composição que sempre vai ficar muito bonita. E não tenha medo das cores, porque aqui na Moe a paleta é a mesma. Então, todas as estampas vão se conversar e vão ficar harmônicas juntas. E para finalizar, a 5ª dica é misturar as escalas na hora de escolher estampas. Então, tenho estampas com uma padronagem menor, outras com padronagens maiores. Isso vai também deixar a cama super interessante. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido e ajudado vocês a fazer uma composição linda para a caminha. Esse é o quadro Thaís Responde e daqui 15 dias teremos mais.